enquanto eu estiver falando, melhor ficar no mute. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou falando aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Sou Angeli Rose, coordenadora do coletivo Mulheres Artistas. E agora, a convite da querida Adriana Mairic, também articuladora do Mulherio das Letras Portugal, no Brasil. Eu espero que essa parceria seja longa e muito produtiva, rendendo também muita poesia por aí. Bom, hoje nós estamos aqui na colaboração com esse terceiro encontro, Mulherio das Letras Portugal, evento que já cria uma tradição, evento importante, exatamente para a gente mapear, ter uma ideia e também uma cartografia de toda a produção das mulheres na contemporaneidade. E não sendo diferente, nós, então, do Coletivo Mulheres Artistas, entendemos que a nossa contribuição, a breve contribuição, hoje será com a mesa Vozes da Poesia Contemporânea de Mulheres. Pois bem, além de mim, Angeli Rose, que coordena o coletivo Mulheres Artistas, como disse, falo aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Eu conto com a minha querida colaboradora de sempre. Eu digo sempre porque em todas as iniciativas ela sempre dá um jeitinho de participar, de colaborar, de trazer ideias interessantes. A querida Rose Pereira. Daqui a pouquinho eu já vou dar a mini biografia, a breve biografia da Rose Pereira. A Rose fala lá da Paraíba, João Pessoa, mas ela também, no momento dela, se quiser complementar a apresentação que vou fazer daqui a pouco, ela também vai complementar. Pois bem, quero agradecer imensamente esse convite, né? Estou muito animada com essa parceria com o Mulherio das Letras Portugal, porque eu acho que isso, sem dúvida, vai colaborar para a gente traçar cada vez mais um cenário cultural em que a presença de mulheres autoras será cada vez fundamental, para além do que já se tem observado pela crítica literária, de modo geral, tanto do Brasil como de Portugal, mas eu diria que dos falantes de língua portuguesa, que nós sabemos são milhões no planeta e que muitas vezes a gente não tem, perde um pouco a noção dessa amplitude, do alcance, né, do uso, dos modos da língua portuguesa, especialmente no que diz respeito à produção poética e, mais especificamente, à produção poética de mulheres. Então, essa mesa de hoje, essa breve conversa, esse breve papo que a gente vai hoje apresentar para vocês, traz alguma coisa da própria experiência com o coletivo Mulheres Artistas. Bom, antes eu vou me apresentar brevemente, né? Além de coordenar o coletivo Mulheres Artistas, que tem recebido a minha quase que máxima, quase total atenção no último ano e meio, desde quando fundei o coletivo Mulheres Artistas. Hoje somos 36 aderindo a esse coletivo, que é um coletivo aberto, de autogestão, participativo, que logo uma vez que foi criado, em seguida veio a pandemia. Então, ele funciona basicamente ainda no âmbito virtual, com lives. A gente tem alguns projetos fixos, mas nós já temos participado de eventos externos a convite, como o Fórum Social Mundial, a Feira de Livros de Lisboa, a Feira Virtual de Livros do Peru, dos Estados Unidos, da Itália, enfim. Quando não é possível ter um grupo participando,
uma ou outra artista participa. Por que coletivo Mulheres Artistas? Porque, em realidade, embora predomine a autoria literária no grupo do coletivo, esse coletivo cultural, né, nós temos, além de multiartistas que transitam em diferentes linguagens estéticas, nós também temos artistas de outras áreas que não só da literatura, como musicistas, artistas plásticos, ativistas e produtoras culturais, que nós acolhemos também. Então, antologistas, né? Então, o coletivo Mulheres Artistas, um coletivo feminista, que também trata de questões especialmente ligadas aos direitos, às conquistas e à condição da mulher na contemporaneidade. Bom, dado esse breve recado sobre o coletivo Mulheres Artistas, quero dizer que eu também sou doutora em letras, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sou membro de diversas academias de letras, artes e ciências, quer como correspondente, quer como honorária, como é o caso da Associação de Jornalistas e Escritoras de Minas Gerais, e quer como membro afetivo. E sou muito feliz por esse ingresso, essa participação, porque as academias também têm tido um especial lugar no cenário cultural brasileiro, estão revigoradas principalmente na última década, com participações tanto de antologias, como também de catálogos de escritores, né? Enfim, tem dado a sua contribuição para que os artistas, os escritores tenham a sua visibilidade em meio a esse cenário amplo que nós temos, especialmente no Brasil, né? Como vocês sabem, um país de dimensão continental, essa dimensão continental também abrange a questão das academias, que nós temos mais de 5.500 academias registradas atualmente no país, academias de letras, de artes e ciências, né? Com o advento também da internet, nós sabemos que esse cenário virtual, quer dizer, a cibercultura, ampliou também toda a produção autoral e também coletiva, né? Muitos sites, muitos coletivos culturais surgindo, muitas editoras independentes ganhando visibilidade, e aí, para além do território brasileiro, né? Nessa terra grande, que aparentemente é terra de ninguém, que é a grande cibercultura ou cybercultura, como queiram, né? Essa aparente terra de ninguém, eu digo aparente, porque nós sabemos que existe, no caso do Brasil, o Marco Civil, né, da internet, portanto, nós temos questões éticas também a serem percebidas, a serem cuidadas, orientadas, e isso atinge também a produção estética, né? No caso, vou falar sempre em relação à produção brasileira ou de falantes de língua portuguesa, porque o mundo da lusofonia também vem requerendo esse olhar mais específico sobre a possibilidade, a amplidão, né, de produção e de recepção das literaturas. Mas esse ponto vai ficar também para ser comentado pela minha querida colaboradora Rose Pereira, que vai falar um pouco do processo da internacionalização da literatura de mulheres, né, algumas dificuldades que já são identificadas para que isso possa acontecer, embora a gente reconheça a importância desse tipo de evento que a Adriana Meirick, por exemplo, já está na sua 3ª edição promovendo, e as feiras literárias, virtuais ou não, né, como a que acabou de acontecer em Lisboa, na sua 91ª edição, e que o coletivo Mulheres Artistas teve
a alegria de participar também a convite como parceiro da Rede Sem Fronteiras, que teve o stand D51 lá ativo, presente na feira, sendo visitado, inclusive, pelo presidente Marcelo Souza. Portanto, essas iniciativas, agora vamos para a Feira do Peru em Cusco, né? Essas iniciativas mobilizam a vida literária, tanto de leitores, como de autores, como de produtores culturais. Mas nosso caso aqui específico é com a produção autoral de mulheres e, por que não dizer, leitoras também, né? Então, feita essa breve introdução, né, eu depois posso voltar a complementar alguma coisa, depois da fala da minha querida colaboradora, né? O que eu vou traçar aqui, brevemente, né, é um olhar ainda parcial sobre esse cenário de vozes que surgiram, estão surgindo na poesia brasileira, especialmente, né? Mas de mulheres, porque me interessa também sublinhar isso em função desse encontro que eu espero que possa gerar muita reflexão, quem sabe também outros movimentos, outras iniciativas, né? Então, eu gostaria, por exemplo, de destacar de imediato alguns nomes que estão circulando com suas obras, né? Com uma vida devotada, direcionada para as letras, né? Que estão colaborando diretamente com o coletivo Mulheres Artistas, que tem essa estratégia cultural de resistência, de dar visibilidade à produção de mulheres artistas, autoras, e eu diria que, para além da resistência, né, nessa estratégia de divulgar, de dar visibilidade, de discutir, né, as produções autorais de mulheres, para além da resistência, nós estamos no que hoje se chama de resistência, né? Quer dizer, uma resistência que fala de existências. Ou seja, se durante muito tempo nós tivemos corpos e vozes silenciados, né? A resistência hoje, através da produção poética literária, principalmente, mas claro que nós poderíamos incluir a prosa, né, contemporânea, nós estamos muito mais nessa direção de efetivar o olhar no mercado editorial, né, no mercado da crítica literária, sobre a produção autoral de mulheres. Por isso, eu falaria mais em resistências. Então, em relação ao coletivo, eu vou falar só alguns nomes. Edenice Fraga, de Santa Catarina, Zezé Libardi, do Rio de Janeiro, Alcideia Miguel, de São Paulo, eu, como já disse, Angeli Rose, que falo aqui do Rio de Janeiro, Mércia Cristani, que também é do Rio de Janeiro, mas da cidade de Volta Redonda, Renata Clark Gray, que era uma frequentadora das lives do coletivo e aderiu ao coletivo, hoje é uma das 10 nomeadas, concorrendo ao título de melhor do mundo na categoria adulto, né? Em premiação que vai acontecer em outubro em Londres. Então, Renata Clark Gray vive no Caribe, em Grenada. Portanto, o coletivo, né, consegue também atingir mulheres que vivem no exterior, brasileiras que vivem no exterior. Lenise Lioto, que está no Mato Grosso, 20 anos de carreira sendo comemorados agora. Samantha Aquino, que é a nossa mais jovem poetisa de Minas Gerais, que vive em Minas Gerais.
Cláudia Almeida, que também é conhecida como Negra Luz, que é baiana, entretanto vive no Espírito Santo, entre muitas outras. Outras se dedicam fundamentalmente à prosa e à narrativa, por isso eu não trouxe os nomes aqui. Eu destaquei apenas aquelas que estão circulando com a sua poesia. Mas o que nós podemos falar da poesia contemporânea, né? Como ela está se apresentando, se representando e sendo comentada, quer pela crítica ou por leitores e leitoras, para além, né, da lida cotidiana com a poesia, quer em saraus, por exemplo, ou congressos acadêmicos, né? Eu mesma agora estou participando, ainda está em curso, o congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada, um congresso internacional, em que eu apresentei as estratégias de escritas, por exemplo, de autoras do coletivo Mulheres Artistas, né, porque eu queria realmente registrar, dar visibilidade à produção literária de colaboradoras do coletivo Mulheres Artistas, com especial destaque para o chamado gênero que surge, né, recentemente no Brasil, na América Latina, porém ele já vem se construindo desde os anos 60 por autores, e hoje assistimos a autoras aderindo, né, se lançando no afrofuturismo, que, em realidade, é também, grosso modo falando, uma tentativa de apresentar um imaginário outro a partir da ficção científica, mas não só da ficção científica, que, a partir da ancestralidade para um ambiente futurista, possa trazer um outro percurso, especialmente para a mulher negra, porque o feminismo negro também é uma questão importante para o coletivo Mulheres Artistas. Dentro do coletivo, eu destacaria a nossa querida colaboradora Valesca Lins, autora também do Rio de Janeiro, psicanalista, professora de educação básica, né? Eu estou citando esses nomes porque vocês certamente poderão encontrá-los também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? E são nomes que eu convido a todos e a todas para lerem e conhecerem. Pois bem, seguindo então essa linha de raciocínio traçada sobre a poesia contemporânea, primeiro a gente pode dizer que é uma expressão artística que já estabeleceu um cânone literário, né, que começa a se destacar a partir da segunda metade do século XX. E, especialmente, tudo indica que a sua origem, ou que motiva, dá força para a chamada poesia contemporânea surgir, é o pós-guerra, especialmente pós-Segunda Guerra. Bom, até aquele momento, né, vigorava um tipo de cânone, uma estética ainda muito ligada aos modernismos, às vanguardas modernistas, né? Então, de certa forma, a poesia contemporânea já se desapega, né, de alguns preceitos, mais do que estéticos, preceitos políticos, né, ideológicos, dos chamados modernismos. Eu estou falando modernismos no plural e não modernismo única e exclusivamente, porque nós sabemos que a crítica literária hoje reconhece que as iniciativas de vanguardas, tanto no Brasil como na Europa, nós podemos dizer, né, pelos especialistas, críticos literários, os modernismos, sem dúvida nenhuma, eles tiveram feições diferenciadas em muitos locais, em função também das culturas locais. Pois bem, a poesia contemporânea, ela hoje dá grande atenção à forma, sim, né? Ao contrário do que se pensa, do vale tudo hoje, né?
a poesia contemporânea ela tem também uma afeição, mas eu diria que a afetividade é, sem dúvida nenhuma, né? Os afetos, sem dúvida nenhuma, são, sem dúvida nenhuma, um grande traço presente, visível, na subjetividade, nos eu líricos da poesia contemporânea. Bom, uma outra característica muito própria dessa chamada nova poesia, poesia contemporânea, né, é o claro interesse que ela demonstra, né, sobre recentes fenômenos de massa, né, como, por exemplo, a produção em quadrinhos, cinema, música pop, né, entre outros. Aqui no caso do Brasil, nós temos o funk, por exemplo, e muitas outras iniciativas, né? Então, mas e a poesia de mulheres, né? Que os líricos são identificados nessa poesia contemporânea. Bom, depois eu quero até que a Rose fique à vontade para discordar de algumas coisas que eu estou colocando aqui, porque a ideia é essa mesmo, né? Uma primeira questão é o fato de que essas vozes, né, estão apresentando vivências, percepções, experiências linguísticas e existências. Existências essas que falam de suas próprias indagações, dúvidas, investigações, reflexões, tanto no campo da linguagem, como no próprio campo da existência de mulheres, da existência feminina em si. Pois bem, é claro que isso não surge descolado de todos os estudos e pesquisas sobre as questões de gênero, né? Isso também é acompanhado e acompanha, né, uma retroalimentação, eu diria, pelos estudos, principalmente os mais recentes estudos de gênero, especialmente da metade do século passado, século XX, para cá. E não por acaso, nós temos a alegria também de identificar muitas pesquisadoras, né, resgatando trabalhos importantes, produções importantes, especialmente na imprensa do século XX, né, e também do final do século XIX, mas mais do século XX, início do século XX, toda a produção de mulheres em jornais, que inclui uma produção poética. Isso é uma alegria, porque, primeiro, é um campo vasto de pesquisa que se abre, né? Ainda há muita coisa por se fazer, e, por outro lado, esse resgate fala que essas vozes, né, poéticas estão presentes desde sempre, né? Ao contrário do que muitas vezes nós, envolvidas pelo senso comum, tendemos a pensar, não, começou agora a poesia de mulheres. Não, essa poesia vem de muito. Claro que nós teríamos outras históricas, né? Mulheres importantes, como, por exemplo, na literatura portuguesa, Flor Bela Espanca, e muitas outras, né? Mas eu nem quero ficar me detendo só nesse cânone hoje, que a crítica literária, ora concede visibilidade, que é importante nós prestarmos atenção a isso também, né? Porque vamos lembrar que essa crítica literária, durante muitas décadas, também foi feita por homens. Então, de certa forma, concede às mulheres a visibilidade. Não, o que eu falo nesse giro que a gente tem hoje paradigmático em torno da poesia contemporânea é que, para além da produção poética, né, de mulheres, nós também temos crítica literária feita por mulheres que estão lendo mulheres. Estão lendo homens também, mas estão lendo mulheres, né? Pesquisadoras que estão resgatando mulheres, como é o caso, por exemplo, no Brasil, com Maria Firmina dos Santos, uma delas, né? Que ano que vem comemora-se o bicentenário de Maria Firmina dos Santos, e o grande romance Úrsula, romance de referência de Maria Firmina, hoje é amplamente lido
em setores educacionais e comentados pela crítica literária. Né? Embora eu esteja falando de prosa, isso apenas por um efeito agora de brevidade, eu estou me detendo à questão da poesia, mas a gente sabe que isso é amplamente também impactado pela produção em prosa de mulheres. Pois bem, eu diria que no caso do Brasil a gente tem um marco dessa contemporaneidade fundamental, que são as antologias 26 poetas hoje, 29 poetas hoje. Não são antologias, ambas hoje editadas pela Companhia das Letras. Não são antologias de mulheres. Porém, elas têm uma importância fundamental, organizadas pela professora, pesquisadora Heloísa Buarque de Holanda, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a centenária Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual eu me orgulho de fazer parte como pesquisadora, colaboradora no meu segundo pós-doutoramento, agora em letras, que eu faço, né? A Heloísa Buarque de Holanda lança 26 poetas hoje, que, por exemplo, tem uma influência, um impacto sobre a produção de sua época, em 1976, destacando o nome de Ana Cristina César, né? Uma grande mão poética que tem destaque, né? E hoje já é, digamos assim, presente em alguns manuais didáticos. Por que eu estou falando isso? Porque, sem dúvida nenhuma, uma das frentes de reconhecimento da relevância, da importância de uma determinada autora, autores também, mas vou me centrar na questão de mulheres, produção de mulheres, de autoras, em seguida ao seu reconhecimento, passar a figurar nos manuais didáticos, nos chamados livros didáticos. Porque, de alguma maneira, em termos de tendência de política educacional pública, especialmente no caso do Brasil, né, os livros didáticos, eles também lançam olhares sobre aquilo que a princípio poderia ainda não ser tão amplamente reconhecido pelo senso comum, embora já esteja no mercado editorial. Então, é nesse sentido que Ana Cristina César, por exemplo, outros nomes também, são lançados com 26 poetas hoje, né, de 1976, importantíssima antologia aqui do cenário. Claro, ainda sei que o cânone é ainda voltado para o cânone sudeste, especialmente do Rio de Janeiro, mas nós tivemos também importantes movimentos em Pernambuco, na Bahia, de poetas contemporâneos e poetisas contemporâneas que estão aí, né, sendo lidas. Os chamados cadernos negros têm extrema importância, né? Lembrando de Carolina Maria de Jesus, hoje doutora Carolina Maria de Jesus, que foi, sem dúvida nenhuma, reconhecida a partir da sua produção. Nossa Conceição Evaristo, né, que a Academia de Letras Brasileira dos Imortais ainda não imortalizou Conceição, mas ela já está imortalizada, né, por toda a sua contribuição poética, narrativa, de romance também, seus contos, especialmente como doutora em letras, com o conceito de escrevivências, que é fundamental para compreender a produção literária contemporânea, né? Mas eu diria também, né, que muitas das publicações da Infinita, editora, também que quem está à frente, não menos é uma mulher, né? Eu diria que uma grande mulher, Adriana Mairic, né? Muitas produções da Infinita, como com o Mulherio das Letras Portugal, o Mulherio da Lua, que surge mais recentemente, e outras produções, outras antologias, têm contribuído enormemente
para dar visibilidade a essa poesia contemporânea num cenário lusófono e que eu diria que tem encorajado muitas mulheres também a publicar. Eu sou uma delas, posso dizer, né, que na experiência que tive com a primeira antologia de que participei, da chamada série Conexões Atlânticas, né, volume 2, né, eu entrei no volume 2 a partir dessa iniciativa, eu me vi encorajada a também seguir o meu caminho autoral, embora já fosse autora de ensaios, artigos acadêmicos, que é o meu percurso principal até 2016, né? Me vi encorajada por essas iniciativas. Portanto, há que se falar que editoras mulheres, né? E nós poderíamos enumerar aqui muitas no Brasil e fora do Brasil, mas especialmente no Brasil, que têm atentado para esse território importante, né? Que é da produção de mulheres. Eu diria que a Adriana tem dado enorme contribuição para além de um evento como esse, né? A Infinita tem reconhecido, chancelado, dado legitimidade à importância dessa produção. E não falo só porque estou nesse encontro produzido pela Adriana, que não seria nada demais, mas como, a partir da minha experiência também como pesquisadora, tenho encaminhado a minha investigação sobre a produção de mulheres. Bom, mas nessas antologias que eu tomei como marco aqui, claro que parte é um marco aleatório, né, mas parte também reconhecimento de um contexto sócio-histórico, né, que promoveu essas antologias de Heloísa Buarque de Holanda, 29 poetas hoje, que já é a segunda antologia mais recente, promovida pela professora e pesquisadora Heloísa Buarque de Holanda, né, observa-se já muita influência da própria Ana Cristina César, poetisa, que foi lançada lá em 1976, ao lado de Cacaso, né, e muitos outros, né, o Carlos Antônio de Brito, né, para quem não conhece, mas eu acredito que muita gente já tenha lido alguma coisa do Cacaso. Então, o que a gente pode observar é que esse cânone jovem de Ana Cristina César vai transbordando para 29 poetas hoje, né, e aí a gente tem um destaque para nomes como Angélica Freitas, que inclusive vive na Alemanha, Marília Garcia, premiada pelo Prêmio Oceanos, e que eu tenho a alegria de dizer que foi minha aluna no ensino médio, né? Uma aluna muito querida de literatura, porque já mostrava a preferência dela sobre o estudo das humanidades, especialmente literatura e filosofia. Ana Martins Marques, Bruna Beber, Alice Santana e muitas outras, né? E que vem também fazendo um contraponto com a novíssima geração retratada nessa antologia. Então, ao mesmo tempo que são nomes que têm uma certa envergadura e que reconhecem uma influência de Ana Cristina César, envergadura estética, que eu quero dizer, né? A consistência de linguagem poética, também vem trazendo contrapontos, né, para esse cenário que hoje não se pode falar em escola literária, ainda bem, mas que é importante, né, para nós pesquisadoras e mesmo autoras que lemos e escrevemos, né, entender um pouco como essa literatura poética está circulando. De Angélica de Freitas, eu vou circular um útero é do tamanho de um punho. É, sem dúvida nenhuma, uma referência para muitas mulheres, inclusive para o feminismo. Né? O feminismo já na sua quarta onda em que nós estamos, segundo especialistas, e pelo que eu tenho também pesquisado e lido. Né? Então, eu diria que essa iniciativa da professora Heloísa Buarque reflete, em realidade, o impacto dessa quarta onda feminina,
feminista na nova geração de mulheres, apontando como um diferencial a atuação delas não apenas a partir de novos eixos temáticos, porque se reconhece isso, né? Mas, sobretudo, a partir de uma evidente interpelação formal. Existe uma investigação linguística e semântica que vem tratando novas regras para a poesia contemporânea, e aí as autoras também envolvidas com esse novo movimento islã, né, as batalhas do Islã, também vão nos canais digitais dando a ver, né, o reconhecimento dessas novas iniciativas, novas empreitadas. Né? Outros nomes que eu posso destacar da poesia contemporânea, que não são do coletivo Mulheres Artistas, mas que eu acho importante a gente falar. Adelaide Ivanova, Maria Isabel Iório, Ana Carolina Assis, Elisandra Souza, Renata Machado, Tupinambá, Bruna Mitra Soa, Ana Fangueler e Luísa Ribeiro, aliás, Luz Ribeiro. Né? Isso para falar de alguns nomes que eu acho importante, né, nós termos um pouco essa noção. Bom, eu vou parar por aqui. Claro que haveria muito mais a se dizer, né, sobre essa nova poesia contemporânea, como é que ela vem se apresentando, né, em termos de tanto de temática, de traços estéticos, mas, para não cansar vocês também, e para deixar um gostinho exatamente para provocar a reflexão, eu agora encerro aqui a minha breve fala sobre a poesia contemporânea, essas vozes que estão aí, a partir da perspectiva do coletivo Mulheres Artistas, né, em que nós convivemos, temos convivência entre várias poetisas, e passo agora a palavra para vocês ouvirem a minha querida colaboradora, Rose Pereira, que vai, eu diria que também doutora, né, que vai apresentar, vou dizer para vocês porque também estou falando de doutora, porque Rose vai apresentar uma outra perspectiva bem diferente do que eu trouxe para vocês. Então, brevemente apresento a Rose. Rose Pereira, advogada, escritora, poeta, bailarina e palestrante. Aliás, quem quiser conhecer melhor a Rose, é só ir lá no canal do Coletivo Mulheres Artistas, que vocês vão ver. É secretária-geral da União Brasileira de Escritores, da UB, da Paraíba, membro da Comissão Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, né, ligada à OAB também, integrante do Grupo de Mulheres do Brasil, no projeto Justiceiras, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, com Freira Minha, eu também tenho a alegria de participar, e estudante de dança, exercita suas habilidades como terapia. A Rose tem um trabalho lindíssimo em termos de acolhimento de mulheres, né? Trabalho de transformação de consciência, né? E é autora do romance Em Guarda. Bom, também contos, crônicas, incluídas em coletâneas variadas. É claro que eu estou dando uma mini biografia, porque a Rose tem um percurso muito mais extenso. Eu peço desculpa por ter me alongado na apresentação, mas estou vendo agora que a querida Edenice chegou, ela vai aguardar. Vamos para a Rose. Então, Rose, com você, a palavra, querida. Obrigada por aceitar mais esse desafio, né? E nós estamos aqui em nome do coletivo Mulheres Artistas, nessa parceria maravilhosa que a Adriana nos propôs. Obrigada. Com você, Rose. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Falo aqui de João Pessoa, na Paraíba.
E apesar de firmada nesse cenário cultural aqui do Nordeste, eu gosto sempre de citar que nasci no Norte, né, em Porto Velho, especificamente lá em Rondônia, né, e me sinto privilegiada de poder representar uma voz feminina destes dois cantos do Brasil, através dessa oportunidade que o coletivo Mulheres Artistas proporciona neste terceiro e maravilhoso encontro Mulherio das Letras Portugal 2021, mais uma vez de forma virtual. Quero dizer que o ano passado também eu participei, quero agradecer a nossa querida Adriana Marinque, que é maravilhosa, está sempre nos proporcionando oportunidades como essa. Muito obrigada. Bem, a Angeli falou bastante aí, eu acho que minha fala nem é, ela já entrou num contexto tão grande, então, assim, coube a mim, né, nesse momento, a gente tratar da questão da publicação independente e a internacionalização literária feminina. Claro que é um assunto que nós passaríamos horas aqui tratando, mas eu vou tentar, resumidamente, falar alguns pontos, né, porque aí nós temos em seguida uma colega aí também que vai contribuir com esse assunto. Bem, a questão da independência, da dificuldades encontrada para a publicação independente, eu posso dizer como experiência própria que é muito complicado, é bem difícil, os custos da publicação de forma independente são realmente elevados. É uma dificuldade muito grande lançar uma obra no mercado cultural, no mercado editorial, porque além do prévio estudo de mercado, público-alvo, é preciso pesquisar a editora que melhor se adeque, os custos, né, que incidem, porque na questão da produção independente você tem que, ou você faz de forma particular, ou você contrata isso com a editora, né, nós aqui, todas que participam, que vivem nesse mundo literário, a gente sabe da dificuldade, porque vem a questão da tradução, quando é aplicável, diagramação, capa, custos gráficos, unidades para divulgação, né, porque a gente precisa tratar com os blogs, jornais, se a gente quer divulgar esse trabalho, né, a margem de desconto na venda para as livrarias também, que a gente tem que pensar nisso, os impostos. Então, assim, é bem complexo essa produção independente, porque, no meu caso, eu mesma não encontrei apoio, não encontrei incentivo fiscal, não consegui patrocínio, né. Atualmente, eu estou com 2 obras, né, 2 livros em fase de conclusão, e eu já começo a imaginar como é que eu vou fazer isso para conseguir publicar, lançar no mercado, né, e tudo mais. É claro que nós temos aí já parceiras, né, como a Editora Infinita, a gente sabe que pode contar, mas não deixa de ser, assim, sempre quando você faz de forma independente, um custo muito maior, né, para a gente. Então, estes fatores, eles são suficientes para desestimular projetos de inúmeros colegas, né, eu aqui na Paraíba mesmo encontro autores, pessoas que escrevem, eu diria até muito bem, que têm essa dificuldade financeira de lançar no mercado. Então, eu penso que a literatura brasileira perde muito por esses fatores, né. É claro que, além dos livros impressos, hoje o mercado digital, ele vem apresentando como uma outra possibilidade, tanto para os leitores quanto para os autores, né, a questão virtual, né, assim como eu tenho encontrado e tenho recorrido ao formato digital, para não deixar o projeto morrer. Então, agora, quanto à internacionalização da literatura feminina, né, num outro ponto, a Angeli até já colocou bem aí, mas eu penso que a internacionalização da própria literatura brasileira, ela já enfrenta uma série de dificuldades. Algumas são estruturais, outras são derivadas de problemas relacionados às políticas públicas, ou ausência delas, né, para assim dizer, para que o processo ocorra de modo mais eficaz. Analisar a posição do idioma português nesse contexto é uma das condicionantes para que se compreenda como a literatura produzida nesse idioma, principalmente em Portugal e no Brasil, tem uma posição fraca no contexto da República Mundial de Letras, onde se predomina hoje o inglês, a gente sabe disso, né? Então, para as mulheres, então, essa luta ainda é maior, porque diante do atual cenário, apesar de nós percebermos um crescimento, né, das autoras femininas, mas queiramos ou não, eu digo que o universo ainda é predominantemente masculino, nós sabemos disso, né? E já por esses 2 aspectos,
as escritoras, elas entram nessa luta a partir de uma posição extremamente fraca, frágil, né? E cada país ele consegue resultados diferentes para garantir créditos para suas autoras. Eu acredito, portanto, que precisamos caminhar no sentido de nos unir, países que partilham, né, o mesmo idioma, para a existência permanente de políticas públicas consistentes nesse apoio de tradução e difusão das autoras. Partindo da afirmação de Fernando Pessoa, eu até citei aqui, partindo dessa afirmação de Fernando Pessoa, a minha língua é a minha pátria. Então, quer dizer que a minha língua é o lugar de onde eu vejo o mundo, né? A minha história pessoal e coletiva. E é nesse sentido que, para nós, a lusofonia é o lugar de construção, o qual obriga, no mínimo, pertencer a várias pátrias, quer dizer, a mundos diversos de diferentes memórias. Eu diria que a lusofonia é nossa língua, é nosso elo, é nossa identidade, né? Então, a experiência, ela tem nos mostrado como é possível ampliar conexões, afinidades culturais, históricas, né? E a gente percebe isso, eu mesma tenho participado de alguns projetos nesse sentido, e isso tem nos mostrado o quanto esse processo histórico e de trajetórias parecidas nos favorece, porque nós temos os mesmos jeitos, os mesmos tratos, né? Isso é muito bacana. O mundo lusófono, ele está aprendendo a ser mais ativo, assim, mais colaborativo entre si, ele tem rompido barreiras, nós estamos construindo uma empatia recíproca, isso é essencial para essa nossa caminhada. Eu, desde que comecei a formar parceria, a participar de eventos em Portugal, por exemplo, embora ainda muito timidamente, eu já cheguei com uma sensação de estar em casa, eu nunca me senti uma estranha no ninho. Então, posso dizer assim. Então, e aí, falando novamente da nossa querida Adriana, que nos recepciona, assim, não é, Angeli? Que ela tem um carinho, ela tem uma forma de nos receber, de nos apoiar, que é muito, muito, muito gostosa, muito diferente. Então, eu me sinto muito à vontade, né? E isso cria um espaço. Então, a gente tem que fortalecer isso a cada dia, né? Com mais autoras, para poder realmente nos unir e fortalecer esse campo. Portanto, independentemente das diferenças, nossa lusofonia-afinidade nos aproxima e podemos compartilhar experiências para o crescimento mútuo, né, da literatura feminina e da cultura de forma geral. Eu fico muito feliz, assim, principalmente para nós, mulheres artistas, né, a Rose já citou que, além de escritora, eu trabalho com a dança, né, e eu faço um trabalho terapêutico mesmo, porque eu abordo um assunto bastante delicado, eu tenho como tema a violência doméstica, né, e aí com a dança eu tenho procurado trazer mais mulheres, porque a gente faz uma apresentação toda de dança, e isso torna o ambiente um pouco menos para tratar desse assunto, né, mais que é um assunto delicado, então você consegue trazer as mulheres, abranger mais esse campo, né, então é muito bom. Então eu trato da questão da literatura junto com a dança, né, eu faço um trabalho assim, e que apesar, eu encontro, claro, muitos obstáculos, mas nós estamos aqui hoje debatendo esse tema, caminhando juntos com esse mesmo propósito, né, de realmente abrir as portas, de trazer um fortalecimento de mulheres, principalmente nesses países que falam a nossa língua, né, que falam o nosso português. A exemplo deste momento tão magnífico que nós estamos hoje vivenciando, participando desse terceiro encontro, né, que eu fico muito feliz, e depois eu quero, depois, no sobrar o espaço, falar aí da minha poesia, que eu estou participando também aqui, viu, Angeli? Olha aí, eu estou aqui no segundo, esse é o segundo ano que eu participo, o ano passado também já fiz aqui a nossa participação, e mais uma vez eu quero agradecer, né, o Mulherio das Letras em Portugal, a editora Infinita e a nossa querida Adriana Mairink. Obrigada aí, Angeli, vamos dar continuidade aí, veja o que a gente pode contribuir ainda. A relevância da sua fala, essa perspectiva, tanto pessoal como sociológica que você trouxe, a respeito da internacionalização, não só da poesia, mas da literatura brasileira
de mulheres, né? Eu acho que é uma contribuição enorme. Agradeço uma vez a você, com a certeza de que, claro, né, eu sabia que podia contar com o seu brilhantismo. Bom, para minha alegria, a minha outra querida colaboradora, Edenice Fraga, eu já tinha falado dela aqui, né? Como colaboradora do coletivo, fala lá de Santa Catarina. Eu vou brevemente apresentar aqui para vocês também, formalmente, a Edenice. Eu acho importante, viu, fazer isso nas lives, porque nós chancelamos também toda a qualidade do trabalho que a gente desenvolve, né? A gente se prepara para fazer esse tipo de trabalho, né, no coletivo e também em atividades outras externas, e eu acho que isso também é uma característica, né, do feminismo de hoje, das cidadãs, né, conscientes. A Edenice pode falar isso também muito bem, porque nós desenvolvemos o projeto Mulheres e Política no coletivo Mulheres Artistas, com experiências de candidatas a cargos municipais do Brasil inteiro. Edenice mediou brilhantemente, né? Fez o projeto realmente crescer, para além da produção poética, em que ela é, sem dúvida nenhuma, uma grande autora reconhecida. Bom, Edenice Fraga é poetisa, declamadora, contista, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina. No ano de 2020, saiu como destaque entre as 15 escritoras negras brasileiras da revista Escritores Contemporâneos, da editora Matarazzo, São Paulo. Bem como também teve seu nome referenciado pelo portal de notícias Margens, como destaque entre as escritoras negras e referência no Brasil. Possui 4 livros solo, de contos e coletâneas nacionais e internacionais. Seus livros: Pássaro Sublime, Poesias e Pensamentos. Traços de Antonieta, Poemas e Contos. Depois ela vai falar melhor para vocês a que Antonieta ela se refere, tá? Eu conto com um conto, a história do escravizado no Brasil, reunião de contos afros, que foi o momento em que eu tive a alegria, a oportunidade de conhecer Edenice Fraga. Foi exatamente quando ela estava lançando esse livro, né? Nós, numa confraria de uma das academias de letras das quais eu faço parte, ela também faz parte de muitas, nós nos conhecemos. Portanto, esses eventos, essas iniciativas, esses espaços de academias de letras, eles hoje são fundamentais para essa troca também, né? E convivência entre autoras, né? Esse livro, Mulheres da Lua, Poemas e Pensamento, que é o mais recente solo da Edenice, que nós tivemos a honra de também lançar em live pelo coletivo Mulheres Artistas, né? Foi uma live maravilhosa. Eu convido a todos e a todas para assistirem no canal do coletivo Mulheres Artistas a live de lançamento literário de Mulheres da Lua, com participações incríveis, inclusive do Tom Farias, né, que foi homenageado agora na Feira de Livros de Lisboa pela Rede Sem Fronteiras. O Tom Farias, amigo de Edenice, né, participou, prestigiou a Edenice, e, para quem não sabe, ele é uma referência na biografia de Carolina Maria de Jesus, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um escritor hoje de importância no cenário cultural brasileiro, especialmente, mas,
claro, lusófono, internacional, porque quem quer ler boa poesia também quer conhecer Carolina Maria de Jesus, que o coletivo também teve a alegria de poder homenagear em março desse ano, março, mês dedicado às mulheres. Bom, é especialista em atendimento à criança ou adolescente em situação de risco, em gestão de segurança pública, embaixadora da paz pela Federação pela Paz Universal, membro imortal da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, academia essa que a Denise é apresentadora de um programa muito bom chamado Noites das Letras, que acontece às segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário do Brasil. Tá? Mas eu convido novamente todo mundo para ir lá conhecer no Facebook, transmitido pelo Facebook, e a Edenice traz para o programa sempre convidados interessantes, e a sua poesia autoral também, que é muito importante. Bom, é membro da Academia Nacional das Ciências, Letras e Artes, membro da Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, membro do Grupo de Poetas Livres de Florianópolis, já é um título maravilhoso esse, né? Poetas Livres de Florianópolis, membro da Cultive, sim, Associação Internacional de Arte, Literatura e Solidariedade, intercâmbio Brasil e Suíça, né? Eu também tenho a alegria de ser confreira da Edenice nessa associação. Mulher Destaque Santa Catarina, pela Academia de Letras do Brasil, seccional Santa Catarina. Não é pouca coisa, gente. Membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB de Santa Catarina, e muito ativa também nessa coordenadoria. Entre várias honrarias que já recebeu, possui a medalha Cruz e Souza, a mais alta honraria outorgada pelo governo do estado de Santa Catarina no meio literário e cultural. E eu diria para vocês o seguinte, são títulos, são honrarias, mas que foram obtidas em função da atuação e da produção de qualidade e consistente de Edenice Fraga. Portanto, não são meras titulações, né? É o reconhecimento de toda a sua iniciativa, toda a sua presença no cenário cultural local, Santa Catarina, mas também brasileiro, e eu diria que lusófono, e a gente torce para ser também, claro, sempre maior. Edenice, com você, querida, a palavra, dando continuidade à nossa mesa, muito obrigada por estar conosco aqui, honrando esse convite, né, que a Adriana Mairi fez tão gentilmente, carinhosamente, ao coletivo Mulheres Artistas. Você, Denise. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar a todos, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer de uma maneira muito especial a você, Angeli, a Adriana, a todo esse carinho do coletivo, ao mesmo tempo que agradeço, cumprimento, um momento muito rico, um momento riquíssimo de solidariedade cultural, pode-se dizer, né? De socialização cultural, socialização literária, de intercâmbio, e também um momento, eu acho, muito altruísta, e nessa época de pandemia a qual estamos, quando nós trazemos para o público um momento de cultura, um momento de literatura, um momento de coisa boa, um momento de leveza, nós também estamos praticando bem, fazendo uma coisa muito gostosa, que é levar alegria aos corações. Então, eu queria fazer esse registro, né? Dizer que aqui de Santa Catarina, onde estou, terra do grande poeta simbolista brasileiro Cruz e Souza, terra da nossa grande Antonieta de Barros, e por isso, ainda há pouco, Angeli, quando citou meu livro, disse que falaria um pouco mais. Também terra de Anita Garibaldi, aqui em Santa Catarina, que é a terra da heroína de Dois Mundos. Então, quando a Angeli estava falando, a querida Rose também estava falando da questão da literatura, da questão da contemporaneidade, da questão do escritor, da escritora, de algumas dificuldades, né, da questão do escritor independente. Nós vemos quantos desafios nós passamos, né? Nós, enquanto mulheres, pode-se dizer que estamos ainda
em relação aos homens, ainda num número menor. Isso é algo estatístico, mas nós vamos chegar lá ainda. Inclusive, tinha uma pesquisa de um tempo atrás que mostrava muito bem isso, e eu lembro que a época, quando eu vi, me chamou muito a atenção, que foi de uma tese de doutorado, e que hoje a gente vê que esse número está mudando, ainda bem, né? Mas ainda temos muito que caminhar, mas estamos chegando lá. Isso que é muito importante. E daí eu queria iniciar a minha fala com o livro Mulheres da Lua, que foi recém-lançado, e já que a gente está falando em mulherios das letras, eu queria iniciar com o poema Mulheres da Lua, porque, enquanto poetisa, sempre que eu posso, eu quero iniciar com aquilo que eu me deleito e que as pessoas se deleitam também, né? Eu penso que é bom assim. Então, vamos lá. Mulheres da Lua. Mulheres que aram a lavoura, que lidam no cabo da vassoura, que tocam viola e violões, que riem, choram e cantam, que as dores com riso espantam, que vivem amores e paixões. Ah, mulheres, mulheres que aos filhos embalam, que grandes barreiras escalam e que encantam corações. Mulheres que ninam e que falam, que gritam e também calam, e que superam decepções. Mulheres de todos os lugares, aquelas mães e pais dos lares, mulheres de todas as profissões, aquelas por trás dos computadores, aquelas da medicina e seus setores, aquelas das boleias dos caminhões. Mulheres, policiais, artistas, professoras, políticas, juristas, empresárias, domésticas, as do lar. Mulheres, mulheres, saibam que a lua, quando lá no céu brilha nua, procura uma mulher para se espelhar. Então, quando eu trago a poesia justamente, e falando em mulheres, né, que estamos vendo, principalmente aqui no Brasil, muitas como vítimas de violência, mas que muitas também no seu destaque positivo, no seu lugar de eu estou onde eu quero estar. Então, a minha poesia é para dizer assim, uma mão puxa a outra, né? Então, quando nós estamos aqui nesse momento, é justamente para isso, para congraçarmos e dizer isso, através da literatura, estamos fazendo um elo, onde nós queremos que, nessa corrente, uma mulher possa estar puxando a outra, possa estar dizendo, estamos juntas, nesse patamar literário, nesse patamar social, nesse patamar cultural, patamar político, patamar da vida. Né? Então, quando eu, enquanto mulher negra, que a gente sabe que os nossos desafios são maiores, né? Inclusive, quando nós analisamos a pirâmide social, nós vemos que está o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e lá a mulher negra na base, e daí vem aquela famosa frase da Angela Davis, né? Diz que quando a mulher negra se movimenta, tudo se movimenta, que é justamente porque ela está ali na base da pirâmide. Então, eu me vejo também como uma mulher para inspirar mulheres e para inspirar de uma forma muito especial as mulheres negras. Né? Dizer, gente, é possível, os desafios estão aí, mas temos que passar, que superá-los, né? E que não é fácil, principalmente agora, nessa questão da pandemia, mas ainda se dificulta. E daí, mais ainda, nós temos que fortalecer essa fala de uma mão puxa a outra, e a literatura é uma forma disso. Então, quando nós utilizamos a nossa voz e fazemos um coral dela, seguramente é mais ouvida, não é? Um coral seguramente é mais ouvido que uma. A mesma coisa em relação à literatura. Quando mais de uma pessoa, como nós temos agora no nosso coletivo, a Angeli já falou das colegas ali anteriormente, quantas de nós têm essa fala, né, dessa união, isso que eu reitero, que falei anteriormente, dessa uma mão puxar a outra através dos seus escritos, né? Inclusive, o nosso coletivo, ele puxa muito isso. Temos ainda há pouco, a Angeli falou da Elisandra, entre alguns autores, eu também faço parte da coletânea da literatura negra feminina, onde está ali um grupo de mulheres também. Então, as mulheres, elas estão se fortalecendo dessa forma, isso é muito positivo. Aqui em Santa Catarina, ainda há pouco falamos
eu falei que é terra de Antonieta de Barros, terra de Anita Garibaldi. Gente, são duas potências, né? Vividas em tempos diferentes, duas potências. E aí eu tenho no meu livro, eu tenho 4 livros, e o primeiro, Pássaro Sublime, que foi de poemas e pensamentos. Então ele tem uma abertura que traz o nosso poeta simbolista Cruz de Souza. E por isso tem esse título, Pássaro Sublime. Por quê? O escritor, o poeta, ele tem eu já digo que ele nasce, né? Ele nasce é nato essa questão da poesia. Evidentemente, com os estudos a gente vai colocando tijolinhos, né? Vai se aperfeiçoando. Isso em tudo na vida. E daí, eu sempre digo que o que eu escrevo parece que vem algo que, como um pássaro que voou por vários locais e veio e trouxe aqui. Isso tinha muito a ver com Cruz de Souza. Tanto que os meus poemas, o primeiro, principalmente do primeiro livro, ele tem muito a ver, ele viaja, ele flutua ali entre o parnasiano e o simbolismo, um pouco, e eu ainda misturo com o realismo quando eu trago fatos mais contemporâneos também, né? E daí, nesse flerte com Cruz de Souza, eu parti para o segundo livro, que foi trazer Antonieta de Barros. Né? E Antonieta de Barros, o que ela foi? Ela foi uma educadora catarinense, foi uma mulher negra que fez da sua casa uma escola e que foi a primeira deputada, a primeira mulher deputada brasileira, né? E a primeira mulher negra política em Santa Catarina. Então, o que eu fiz no livro dela foi escrever temas que ela defendia, foi falar muito sobre educação, né? Porque se vocês me perguntarem, Denise, como é que se caracteriza a tua escrita? A minha escrita, ela se caracteriza com temas que eu digo que são temas que edificam. Eu escrevo do coração, mas aquilo que eu penso que edifica. E a educação, gente, a educação não tem tema maior para edificar, né? Então, eu trago muito a questão da mulher nesse traço de Antonieta, porque ela falava da questão da mulher, né? Tanto que ela foi a primeira mulher política, a questão da educação, a questão da caridade, do fazer o bem. E daí, lá nesse livro Traços de Antonieta, quando eu falo dessa bandeira dela, né? E eu falo de Antonieta de Barros, eu estou ali e falo da educação, porque a educação é o que transforma. E nós que somos escritores, eu penso que a gente tem que estar sempre reiterando muito isso, porque nós vemos que nos governos, alguns, né, não valorizam tanto quanto deveria. E nós temos que fazer isso. Inclusive, no meu primeiro livro, tem uma frase que eu acho, ela é curta, mas ela é potente, eu digo, que ela diz assim, ó, que a educação, ela é a deusa, sabe? Ela é a deusa da sabedoria, ela é a deusa da oportunidade. A educação é a deusa da oportunidade. Porque quando você tem uma formação, gente, né, principalmente nós olharmos nas camadas mais periféricas, se nós dermos o mesmo nível de educação que nós damos para outras camadas, seguramente a transformação social vai ser grande. Né? Então, educação não é gasto, educação é investimento. Né? Então, por isso que eu fiz questão de colocar nesse meu livro, a educação é a deusa da oportunidade. Né? E daí eu saio do livro que trouxe Cruz, do livro que trouxe Antonieta, e chego, então, no livro Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil. Né? Por quê? De todas as atrocidades na face da terra, sem exagero, a maior que teve, em termos de anos, foi a escravização do negro africano. Né? Então, aqui no Brasil, em especial, mais de 300 anos. E daí, nós não podemos ignorar um fato que até hoje repercute na sociedade. E muitas vezes, poxa, mas falar com pieguismo, falar com a questão não de estar martelando ali. Então, eu resolvi falar de algo duro, mas de uma forma um pouco mais, digamos, se dá para dizer de suave, eu sempre digo paradoxal, né? Falar de algo que muito duro de uma forma um pouco mais leve. Né? Então, eu fiz esse axioma e trouxe de um conto para contar a história do escravizado no Brasil. Então, por isso que o título é esse. Eu conto com conto a história do escravizado no Brasil. E daí são 4 contos afros, né? Que colocam muito, né? Porque hoje a gente tem que entender a história.
né? Nós temos que entender, nós não podemos passar por cima dela e ignorar um fator desse, né? E que não repercutiu só no Brasil, repercutiu em outros locais e vem repercutindo nas gerações até hoje. Então, eu tinha que edificar também, trazer um pouco dessa história. E o último livro, que é Mulheres da Lua, ele reúne, então, temas que referem-se à mulher, temas que referem-se à pandemia, temas que referem-se ao amor e temas que referem-se à africanidade. Então, ele tem 4 partes. Então, quando eu falo, por exemplo, na pandemia, eu tento colocar em voga esse momento, valorizando os profissionais da saúde, né? Valorizando os nossos heróis, os nossos astros dos hospitais, e também trazendo a reflexão, o que essa pandemia nos deixa de lição. Porque nós não podemos, gente, passar por uma atrocidade, uma situação que matou milhares de pessoas e achar que foi normal e que essa lição vai passar e, aliás, não teve lição, não, teve uma lição. E nós temos que absorvê-la, né? E daí eu penso que a literatura ela tem que estar colocando isso e também, ao mesmo tempo, essa nossa literatura, esse escrito sobre a pandemia, ele tem que acalentar corações, né? E daí, nesse sentido, eu também escrevi. Então, eu escrevi para que nós pudéssemos refletir sobre a pandemia, pudéssemos homenagear os nossos heróis e, ao mesmo tempo, acalentar corações. E acalentar como? Trazendo um pouco de esperança. A literatura, ela tem que trazer essa esperança também, sabe? Nesse momento, a gente tem que dizer, olha, está aí, está posto, mas existe vida além, né? Existe vida além. A gente precisa, nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, nós precisávamos fazer. E daí, então, de 2019 até 2020 para cá, né? Então, eu escrevi esse livro. Eu até vou aqui, agora, já declamar um poema que é O Mestre e a Esperança, que é justamente para vocês sentirem um pouco também da minha forma de escrever, do meu escrito em relação a esse tema. E aí parte de uma conversa, né? Se nós hoje tivéssemos que analisar, que perguntar a um mestre, né, o que fazer nesse momento, o que ele nos diria, né? Então, o poema chama-se O Mestre e a Esperança. Mestre, o que fazer na reviravolta? A pandemia me sacudiu inteiro. O mestre responde e me escolta. A esperança é a arma do guerreiro. Saiba que tudo vem e tudo volta, como passa um forte nevoeiro. Mas muitas vezes é o mar com revolta que melhor ensina ao marinheiro. Esperanças no amor, na caridade, na paciência, na generosidade. Confies no bem e no melhor fim. Ouvindo meu mestre, fechei meus olhos, e como o mar bate nos abrolhos, eu vi a esperança bater dentro de mim. Então, minha gente, que a gente possa estar usando a literatura também para esse acalentar os corações, para esse acalmar os corações. E que tudo que a gente possa fazer de bom nesse momento, que a gente faça não esperando a recompensa, né, em hipótese alguma, mas que a gente faça por saber que quando a gente entrega uma rosa com perfume, o primeiro a sentir esse perfume somos nós, né? Que a gente tenha essa coisa muito forte com a gente, que a gente possa estar levando a paz, que a gente possa estar interagindo, que a literatura seja para unificar família, unificar nações, porque a gente não pode estar, tem muitas pessoas que utilizam alguns momentos ricos das suas vidas para estar disseminando algo que não é positivo. E daí não vai construir nada, e a literatura ela vem nessa construção, né? E aí eu queria encerrar a minha fala dizendo que esse momento nos faz trazer muito o verbo esperançar, né? Que a gente possa esperançar sempre no melhor, que a gente possa fazer da nossa escrita, seja ela
em prosa ou em verso, né? Mas uma escrita que leve o melhor, que possa agregar o melhor, que possa espalhar a leveza, que possa, conforme eu disse, acalentar corações, que a gente possa honrar o nome de todos aqueles, né, que vieram antes de nós espalhando versos, porque a poesia, gente, significa beleza, a poesia significa leveza, a poesia significa amor, né? Então eu encerro essa minha fala poética dizendo o seguinte: a esperança não pode faltar, e na vida a maior alegria é poder acordar a cada dia e agradecer por acordar. Então, um beijo no coração de todos, me acompanhem no Insta, no Face, eu vou estar à disposição de todos, espalhando versos. Obrigada. Agora passa por um brevíssimo momento cultural, apresentando alguns textos autorais ou não, mas Edenice já começou esse momento autoral trazendo alguns dos seus muitos poemas, né? Como ela bem disse, trazendo essa fala poética. Eu confesso que a minha pegada é muito diferente da Edenice. Tem poesia mais hard, né? Mas, enfim, são histórias, eu acho que é isso, são vozes diferentes. Isso não quer dizer que uma é melhor ou pior, né? Não há o que hierarquizar. Há sim compreender que estamos todas buscando construir um cenário inclusivo, né, em que a mulher possa ser respeitada, dignificada na sua produção. Eu vou, antes de eu falar alguma coisa minha autoral, eu vou passar para a Rose apresentar o que ela tem para apresentar para a gente, depois dessa abertura poética que a Edenice nos deu, muito oportuno. Obrigada, Edenice. Como sempre, eu não tinha dúvidas de que estar com você aqui é ter a certeza, a segurança de que nós sempre vamos ter uma live importante, relevante, consistente e agradável. Rose, querida, com você, o que você vai trazer para a gente de texto? Mas eu diria, mostra o seu romance. Se ele estiver aí, mostra o Em Guarda, tá? Sim, claro. Depois da fala da Edenice aí, que é muito, muito bonito, né? Muito emocionante, eu lembrei aqui, antes de entrar aqui num poema que eu separei, mas eu lembrei agora que eu assisti essa semana uma palestra de uma filósofa que ela falava sobre esperança, né? E ela falou sobre o vaso de Pandora, porque a gente usa caixa, mas é um vaso de Pandora, que quando veio espalhou todos os sentimentos, e o que ficou é a esperança. Então, o homem nunca perde tudo, né? Porque sempre há esperança. Então, a esperança é aquela que fica. Você pode usar alguma coisa do teu passado para alimentar ela, quanto do futuro, né? Sonhar futuro, aí você vai mantendo essa esperança, né? Então, é muito interessante. E o esperançar que a Edenice trouxe foi Paulo Freire, que agora está completando 100 anos, né? Que trouxe essa noção, esse conceito de esperançar, uma esperança ativa, que faz para a educação. Então, é muito oportuno e fundamental. E a gente também, como mulheres, nós como mulheres também estamos esperançando, fazendo e já acreditando e esperando, né, que esse mundo definitivamente vai respeitar as mulheres, né? Vai, Rose. A esperança, inclusive, foi a minha palavra dessa semana, viu, Denise? Porque aí eu passei tanto para estudar a palavra esperança, quanto passei também, porque eu gosto de ler a Bíblia, na Bíblia também, fui na Bíblia procurar sobre esperança. Muito interessante, assim, quando você estava falando, eu lembrei muito disso. E a outra coisa que eu queria destacar, que a Denise falou aqui, que uma mão puxa a outra, eu não podia deixar de destacar aqui minha querida Angeli. Meu Deus, Angeli é essa mão que puxa a outra, verdadeiramente, porque ela sabe da fase que eu tenho passado esse ano, e tem hora que eu estou lá, ela passa, mas não vamos, tem uma live hoje,
hoje, tem não sei o quê, tem isso aqui, vamos lá. E eu disse, meu Deus, então essa mão dela, é preciso que a gente ressaltar que realmente é uma mão que nos traz, que nos fortalece, que levanta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Geli. Tenho que marcar isso com você. Ela falou aqui, vou destacar aqui meu primeiro romance, que é Em Guarda. É um tema também que nós tivemos oportunidade de fazer uma live só sobre isso, né, Angelina? Já falamos algumas vezes, Em Guarda, inclusive esse título é do meu filho, é uma biografia romanceada, né? E trata de um tema ainda muito delicado e muito presente nos nossos dias, que é o abuso, né, o abuso sexual de crianças, o abuso intrafamiliar, né, então trata desse tema de uma forma que a gente possa também, Denise, como você falou aí, levar, trazer, unir, esclarecer as pessoas, né, e também levantar, assim, essa autoestima de muitas mulheres que já passaram e passam até hoje, por isso é nesse sentido, né, então a gente traz essa mensagem também nesse livro, né, eu falei do título, que é do meu filho, porque o tema, o primeiro capítulo, então, é muito doloroso, então meu filho, quando leu, disse, não, mamãe, esse livro tem que se chamar Em Guarda, então, podia ser um nome bem brasileiro, bem português, mas assim, como foi ele que deu esse tema, eu não queria deixar de prestigiar, e eu sempre digo isso, que ele diz, não, mamãe, eu preciso estar em alerta, então, de fato, é isso. Eu tenho alguns outros livros que eu participo, né, eu gosto muito de contos, gosto mais de contos, né, prosas, tenho algumas publicações a respeito, tenho inclusive um conto aqui nesse Mulherio das Letras desse ano, né, mas vou falar aqui do que está no livro Poesia, da coletânea desse ano. Nossa, aqui. Isso. Né, vou falar aqui desse texto. Mostra de novo, Rose, a capa. Lindo, né, lindo, sou apaixonada por essa coletânea. Vamos lá. O título é Extremidades. O que esperas agora? Que eu permaneça inerte, desnuda da inocência? Que eu contenha meus gritos e segure as máscaras dos que me julgam? Que eu recue diante desse açoite cruel, essas regras infames? Agora não. Espalharei, sim, meus fetos e fatos, não há mais o que temer. Explodirei alegorias em alegrias enquanto me corre o sangue. Direi segredos reservados e amarei com desejos íntimos e profanos. E nem penses que é fim. Revigoro-me com os limites que não me imponho e deleito-me em suspenses como quem pode controlar-se e não. E sempre mais adiante, esperando novos passeios de rumos incertos. A loucura talvez pareça de tudo que mais se aproxime. Pode não ser, mas acredito na quimera de uma alma menina. Uhul! Uau! Olha, eu só quero dizer que eu sou inspirada por vocês, ou como eu sempre repito, eu sou fã de vocês. Portanto, as minhas ações, as minhas iniciativas, elas também vêm de vocês, né? E quem estiver nos assistindo, né? Quem for nos assistir, vai entender perfeitamente o que eu estou falando depois de ouvir a Denise e ouvir a querida Rose também. Portanto, eu sou fã dessas mulheres. Essas mulheres é que fazem com que a gente queira produzir, fazer mais, estar presente nos eventos, né? Encontrar parceiras como a Adriana Mairic, né? Pessoas que legitimam essa potência de vocês. Rose, mais um poema aí para a gente já ir se encaminhando para o final, né? Eita, nem separei o outro aqui, mas deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Eu tenho um pezinho em Augusto dos Anjos, viu? Meu filho disse que eu sou minha parente do Augusto dos Anjos. Eu gosto dessa coisa mais... Rose, eu amo. Mostra o livro. Esse aqui é o do ano passado. Esse saiu no ano passado, vou ler esse aqui. É o Passional, tem um tema, essa poesia do Passional, que saiu no Mulherio das Letras ano passado. Fecho os olhos e sinto o teu cheiro, relembrando a presença marcada dentro de mim.
A carne latente toma impulso, e me deixo levar em devaneio, desnuda a alma, perco alento. Contornando meu corpo com tuas mãos demoradamente. De sedento desejo, enlouquece-me teus lábios, fluindo na epiderme o meu suor ardente. Pulsando as veias, nossos sangues se tocam. Num deleite intenso, completa a arte. Entregue, sussurras em meu colo. Ah, quantas saudades! Perene tão real, nesse instante, ignora-se qualquer razão. Reafirmamos a promessa de amor imortal. Quimera dolorida, consagrado por uma paixão, desagregando partes de mim, e clamo aos céus a mesma sorte, pois distante jaz os dias, na esperança que vá ou que eu retorne. Pronto, é isso. Bom, minha parte... Eu quero agradecer, já que está no final, né, Angeli? Eu quero agradecer muito poder participar, essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Realmente é muito bom para a gente, nos fortalece, nos anima a continuar, porque a gente sabe que a literatura tem nos unido, tem nos fortalecido, tem nos levado a tão distantes, né, lugares tão distantes aí, né, a gente já está em muitos lugares, e isso tem aberto muitas portas para a gente, muitos convites. Eu quero agradecer a Geli, o coletivo Mulheres Artistas, né, que tem contribuído muito para tudo isso, e agradecer também a Adriana Mairink, né, através do Mulherio das Letras em Portugal, tem sido muito acolhedora conosco, né, tem sempre aberto portas e oportunidades, é sempre muito receptiva, e quero agradecer de uma forma geral também infinita, né, que ela tem nos oportunizado, né, tudo isso. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão aqui conosco, que estão participando, que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigada. Já vai se despedir já. Agora quem vai aqui falar é a poetisa, né? Porque eu também apresento, vou mediando e tal, mas eu também quero mostrar um pouquinho. O que eu trouxe assim para mostrar para vocês, bom, primeiro que eu tenho um livro solo que chama-se Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada, que é um infanto juvenil, é uma narrativa poética sobre uma menina canhota que vive uma série de situações difíceis, né? Esse livro saiu em 2018 e com humor, com alegria, com poesia, ele conta um pouco das agruras por que passou a tal menina, né, que depois fica conhecida como Mulher Pancada. Pancada aqui no Brasil é uma gíria que tanto serve para falar da mulher doidivana ou desajustada, né? Mas tem outras acepções também, que eu não vou ficar dando spoiler também do livro, né? Bom, além disso, eu já participei mais de 50 antologias, né, literárias, mas eu vou destacar aqui especialmente aquelas que são de mulheres, né? Antologias de mulheres. Então, como a Rose já apresentou, a gente tem essa aqui, Mulherio das Letras Portugal, coletânea Poesia, também editada pela Infinita, tá? Da qual a Rose tirou uma leitura dela. Temos aqui a mais recente Mulherio das Letras na Lua, né, que tem a organização da Cris Herman e da Adriana Mairink, uma bela parceria também, importante, né, editada também pela Infinita. Mulherio das Letras Portugal, poesia, tem de prosa, eu também tenho participação em prosa, mas eu estou separando poesia por conta do tema da mesa, né? Essa também é editada pela Infinita, e sim, e a coleção, a série que eu adoro, que é Conexões Atlânticas, que eu participei do número 2, do 3, do 4, do 5, está aqui com poemas meus também, né? Eu convido todo mundo a adquirir e ler, viu, gente?
principalmente para quem está em Portugal aí, que ainda tem, embora a Adriana envie para todo lugar, mas para quem está em Portugal ainda tem a vantagem de encontrar em livraria, né, gente? Então, é mais um motivo para adquirir. Participei dessa do Mulherio, feita pela Vanessa Ratum, mas é o Mulherio das Letras aqui do Brasil, chama-se Mulher e Literatura da Poesia ao Poder, que foi uma antologia produzida por uma feira de livros aqui de Minas Gerais, Poços de Caldas, em que cada uma homenageava uma figura feminina. Eu escrevi homenageando Adélia Prado, que é uma poetisa brasileira, especialmente de Minas Gerais. Tenho outras participações, e aí eu separei antologias que foram organizadas por mulheres, tá? Por exemplo, agora dos 250 anos de comemoração do Beethoven, a chamada Sonata Poética da Liberdade, é uma produção lindíssima que a Ellie Marques, jornalista daqui Maranhão e Santa Catarina, produziu. Essa aqui lindíssima, que é da AGEB de Minas Gerais, O Nu da Palavra. Eu participo com uma prosa poética e com um poema. Essa é de 2019. Sintonia Cultural, que é produzida pela Lígia Carvalho, poetisa, muito querida também, sempre está buscando espaço, faz parte do coletivo Afetivo Poético, né? Muito interessante, reúne muita gente bacana, não só mulheres, mas é organizada por mulheres. Eu acho isso importante porque, como eu já falei no início, né, a gente reconhece a ocupação de espaços, de direitos que mulheres, não só como autoras, mas antologistas, produtoras culturais, editoras, agentes literárias, pesquisadoras, estão ocupando sempre em função da mulher. E eu vou ler para vocês aqui, né, para concluir, um poema que não está nessas edições todas, mas que eu adoro, e por isso eu falei que a minha pegada era hard, porque é um poema que eu fiz em homenagem à memória da Marielle Franco, Canção do Presente, vereadora que foi assassinada 3 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, junto do motorista dela. Acho que é um caso que ganhou repercussão mundial, né? Algumas já devem ter ouvido falar. E eu, em homenagem a Marielle Franco, ganhei até uma medalha Marielle Franco na Bahia, em função da exposição de poemas de que eu participei em 2018. Então, é assim, Canção do Presente. Saiu aqui nessa antologia da Poesia Brasileira Contemporânea, volume 4, publicada pela Chiado, quando a Chiado ainda nem tinha aqui no Brasil. A Chiado agora abriu uma filial aqui no Brasil. Então, Canção do Presente, a memória de Marielle Franco. Quando foi que os homens acreditaram poder abusar de suas mulheres? Quem tramou empobrecer a contação de histórias e de vidas? Foi ele? Ela? Todos nós consentimos. Consentimos sem meter tantas colheres, omitindo palavras e feridas. Quando foi que alguém lhe disse que era atrevida e não podia? Algum ser de fraca fabulação e rala fantasia, ou diversa sandice? Quando quis falar e não conseguiu, deixou a ausência doída seguir com alguma faca ou tiro que lhe atingiu. Agora corre um manto de sangue por ruelas e vilas, cidades e avenidas. Buscam cidadãs e sentinelas da paz, que, assustadas por guerras indevidas, enfrentam duras criaturas com madrigais. Assim como as perguntas se sucedem, nossas sobrevidas se apoiam e alcançam, numa corrente imaginária e infinita,
certas de que virão a paz, o amor maior entre os seres e a delicada beleza de uma mão estendida. Marielle, presente. Bom, obrigada, queridas. Eu quero agradecer também imensamente o convite de Adriana Mairic, né? O apoio que a Infinita, também com seus projetos, tem dado às mulheres autoras de maneira geral. Isso é muito importante para o cenário literário, para a vida literária de mulheres, de autoras, né, que vão ganhando visibilidade. A Adriana está de parabéns por essa iniciativa aqui do terceiro encontro, que a gente sabe que não é fácil produzir um evento desse tamanho, dessa magnitude, né? Agradecer as minhas colaboradoras imensamente. Eu sou fã, como eu já disse, mas eu não me canso de repetir. Rose Pereira, Edenice Fraga e todas do coletivo, evidentemente. Nós hoje fizemos essa breve apresentação por questões de tempo, assim mesmo a gente aproveitou bastante, né, o tempo, mas quero agradecer ao coletivo Mulheres Artistas, porque a gente vem conseguindo, na medida dos braços que temos, né, a gente tem conseguido, de alguma forma, trazer algum tipo de impacto social, principalmente quando a gente encontra parceiras como a Adriana Mairic. Espero que a audiência possa desfrutar, né, desse produto que a gente está oferecendo hoje, né, essa mesa sobre vozes da poesia contemporânea de mulheres. Obrigada a todos e a todas. Sigam o Coletivo Mulheres Artistas nas redes sociais, né? Eu também, Angeli Rose, no Instagram, né? Mas também no Facebook eu sou Capitu Nascimento, tem um heterônimo aí, né? Antes de encerrar de vez, Edenice, querida, a sua despedida. Então, sem som. Voltou? Voltou agora? Eu deixo aqui, meus queridos, o meu carinho, a minha gratidão a todo o Mulherio das Letras, ao coletivo Mulheres Artistas, Adriana, Angeli, Rose, que está aqui nesse momento, a todos que nos acompanham, e dizer assim que a poesia nos fortalece, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Me sigam também nas redes sociais, escritora Edenice Fraga, no Instagram e no Facebook. Obrigada, gente. Então, gente, obrigada, Edenice. Olha, dia 24 de setembro, às 21h45, nosso encontro no terceiro encontro Mulherio das Letras Portugal. Até lá, obrigada, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Beijo, Adriana. Obrigada. Tchau, tchau.